balanço patrimonial, vamos estudar ativo, passivo e PL. Ativo e passivo e PL. Ó, vamos dar uma olhada macro aqui, ó. O maior de todos aqui é o ativo. A gente estuda mais coisas, vai ser no ativo. Essa parte em azul aqui é o ativo. Essa parte em amarelo aqui é o PL. E a parte em verde claro aqui vai ser o passivo. Então, vamos começar pelo ativo. Ativo. Aí, então, a gente começa aqui conceito, né? O que é um ativo? É um recurso econômico presente, potencial de produzir benefício econômico. Então, o conceito é um recurso econômico presente com potencial de produzir benefício econômico. A gente tem que ter controle para ter esse ativo, tem que ser um evento passado. Não precisa propriedade, tá? É um evento passado, mas tem que ter controle, recurso econômico presente. Bom, agora a gente vai falar aqui da parte do ativo circulante. Primeiro vamos dar uma visão macro, como que é subdividir, quais são os grupos, né? Ó, ativo circulante, ativo não circulante. E é isso. Ativo circulante, ativo não circulante. Tá? O ativo circulante, ele tem vários tipos de ativo circulante, mas ele não tem subdivisão dentro do grupo. Já o ativo não circulante, a gente vai ter a subdivisão de realizável de longo prazo. A gente vai ter a divisão também em investimento. A gente vai ter a divisão em imobilizado. E a gente também vai ter a divisão em intangível. Tudo isso aqui é ativo não circulante. Vamos começar pelo ativo circulante, então. No ativo circulante, a gente vai ter disponibilidades, né? Eu fiz até um mnemônicozinho aqui, disponível na cabana. O que é essa cabana? Ó, K de caixa, BA, né? BA de bancos, não pode liquidação. Aí o N aqui, ó, separado, tá vendo? Ó, K, BAN, o N separado e o A. Numerários em trânsitos. E também o A de aplicação financeira de liquidez imediata. Tá? Então, disponível na cabana, disponibilidades. Também são direitos do exercício seguinte, direitos do exercício seguinte. Aplicação de recursos, exercício subsequente é a despesa antecipada. Então, essa aplicação de recurso aqui é a despesa antecipada. O que é uma despesa antecipada? Você tira dinheiro do seu caixa, você acredita no seu caixa, e aí você debita essa despesa. Bota aqui, bota um D. Você debita essa despesa antecipada, tá? Mas tem que ser aqui, ó, saída de dinheiro. Saída de dinheiro, você vai pensar em despesa antecipada. Saída de dinheiro, né? E a criação de um direito. Você pagou algo que ainda não era despesa. Você pagou antes, então você tem um direito. Tá? MV ANC mantido para venda, ó, não deprecia. E não amortiza, mas vai ter que testar. A FGV ama isso aqui, tá? Perguntar sobre teste aqui, ó. Ela traz aqui, ela dá uns dados para depreciar e ela dá também os dados para teste de recuperabilidade. A gente não deprecia, mas a gente vai ter que testar a recuperabilidade. Tem uma questãozinha bem legal da FGV que eu tenho gravado aqui na parte de contabilidade. Enfim. Aí tá, qual que é o conceito? Destinado à venda, venda altamente provável, plano firme de localizar um comprador, preço razoável, expectativa de venda. Tem que vender até um ano, tá? A partir da data que classificou. Classificou, conta no máximo um ano. A FGV também gosta de fazer pegadinha com isso aqui. Atenção, não conta do final do exercício seguinte. Então, não é conta do final do exercício, tá? Não conta do final do exercício, não é exercício seguinte, não. É só exercício aqui. Então, ó, quando que você conta? Vai classificar, aí você conta um ano dessa classificação. Se não vendeu, daí não vai ser iniciar mantido para venda. Tem que ser em um ano. Então, ó, quais são as palavras-chave? Destinado à venda, venda altamente provável, plano firme de localizar o comprador, mensuração menor entre valor contábil e o valor justo líquido da despesa de venda. Se tiver uma perda, você vai ter que classificar uma despesa aqui, ó. Se tiver uma perda, você vai classificar uma despesa. Agora, se for o contrário, e se o valor contábil estiver inferior a esse VJ aqui, líquido de despesa de venda? Aí você não vai ter que fazer nada, né? Você deixa esse valor contábil quietinho. Bom, agora se for o valor contábil tiver superior, aí você vai ter que registrar uma perda. Igual ao normal, né? Igual a gente sempre faz com os ativos. Certo, agora, operação descontinuada, a gente vai ter como palavra-chave importante linha separada de negócios e parte integrante de plano coordenado de venda. Então, ó, palavra-chave de importante linha separada de negócio e parte integrante no plano coordenado de venda. Tá, e aí a gente vai ter aqui estoque. Pode ser móvel, pode ser imóvel. Como assim pode ser imóvel? Vamos pensar aí numa empresa que compra e vende imóveis. Tá? Ela compra e vende imóveis, isso vai ser o estoque dela. Tá bom? Então, o estoque não necessariamente tem que ser um bem móvel, ele pode ser imóvel também. Venda no curso ordinário, mensuração. Custo ou valor justo dos dois menor.
Se a gente vai falando de CPC 16. Então, ó, estoque, mensuração, custo ou valor justo dos dois menor, CPC 16. LSA, custo ou mercado dos dois menor. Mas olha só, o que realmente tem caído aqui nas provas é a gente fazer o CPC 16 aqui, o custo ou valor justo dos dois o menor, tá bom? Então, eu acho que a classificação mais importante é do CPC, mas são parecidas também, não, custo ou mercado, tá? Mas lembrar que CPC 16, custo ou valor de mercado, o menor dos dois, LSA, custo, valor realizável líquido de venda, gente, não é valor de mercado, é valor realizável. Valor realizável líquido, valor realizável líquido. Então, CPC 16, valor realizável líquido, custo. A LSA que fala de mercado. Então, valor realizável líquido e custo, você vai comparar e vai pegar o menor dos dois. LSA, custo ou valor de mercado. Aí você pega o menor também. Bom, investimento temporário, olha só, investimento temporário. Se o investimento for permanente, se o investimento for permanente, ele não vai ficar aqui, ele vai ser uma coisa de longo prazo, obviamente, porque ele não tem tempo nele, então ele não é curto prazo, né? Agora, se ele for temporário, ele pode ser tanto curto prazo quanto ele pode ser longo prazo. Aí, no caso dele ser um temporário de longo prazo, ele vai lá para o realizável de longo prazo, tá bom? Então, ó, investimento temporário, curto prazo, tipo um instrumento financeiro, valor justo pode ser aquele destinado à negociação ou disponível para venda. Ele vai ser avaliado a valor justo, né? E também pode ser o custo ou valor da emissão, os demais. Então, se ele for destinado à negociação imediata, valor justo. Disponível para venda, também valor justo. Agora, o restante, de maneira residual, a gente vai para custo ou valor de emissão. Tá, esse aqui é lá do CPC 48, né? Então, ajuste a valor presente, você vai ajustar o ativo circulante se tiver um efeito relevante, tá bom? Agora, o não circulante, você sempre ajusta. Agora, ajuste o valor presente no circulante só se tiver um efeito relevante. Certo, agora vamos entrar então em realizável de longo prazo. O que é isso aqui? Após o término do exercício subsequente. Então, aquilo que tiver classificado no ativo como após o término do exercício subsequente, a gente vai jogar para o realizável de longo prazo. Ó, venda, adiantamento, empréstimo para quem? Para diretor, acionista, participantes no lucro. Olha só, isso aqui sempre cai, tá? Venda, adiantamento para diretor, acionista, participante no lucro. Isso aqui é realizável de longo prazo. Que é tipo assim, eu gosto de pensar o seguinte: você está emprestando dinheiro para o sócio. Aqui é a empresa. Vamos tentar desenhar uma fábricazinha aqui, ó. Uma empresa. Essa empresa está emprestando dinheiro para o sócio. O sócio, ele vai pagar quando ele quiser, porque ele tem poder de mando ali. Esse sócio, ele tem o poder de gerência, então ele vai poder pagar, ele vai poder enrolar você, falar, não, olha, eu não quero pagar hoje não, vou pagar depois. Ele faz o que ele quiser, né? Você já trabalhou em empresa. Eu já vi situação bem desse jeito, assim, que o sócio pega o dinheiro que é da empresa e ele fica enrolando e ele faz mais dívida e tal, enfim, se enrola todo. Então, isso aqui, ó, independentemente de prazo, ele vai ser sempre realizável de longo prazo. Se a empresa está emprestando dinheiro para o sócio da empresa, para o diretor, para o acionista, para o participante no lucro, tá? E isso se não for um negócio usual. Agora, se for um negócio usual, muda de figura, né? Se for, tipo assim, vamos pensar numa empresa financeira aí, né? Ela vai emprestar dinheiro como o negócio principal dela. Então, nesse caso daí, ele vai ser uma coisa mais operacional e ele vai ter que ser classificado conforme o prazo de venda dele, o prazo de empréstimo dele real, né? Agora, se não for, por exemplo, vamos pensar em, tipo, eu fiz uma fábrica ali, tá? E essa fábrica está emprestando dinheiro para o diretor, para acionista, participando do lucro, isso vai ficar no longo prazo. Diferentemente, se a gente estiver falando do contrário, tá? Agora, se o sócio está emprestando dinheiro para a empresa. Se o sócio está emprestando dinheiro para a empresa. E aí, o que é isso aqui? Bom, primeiro que não é um ativo, né? É um passivo. É um passivo. E isso vai ser um passivo circulante, tá bom? Isso vai ser um passivo circulante. Bom, se a gente estiver falando de curto prazo, né? Enfim, daí é um passivo, nem tem a ver com ativo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Investimentos temporários. Investimentos temporários a gente já viu. Ajuste a valor presente. Sempre. Tá. Eu tava sentindo até que era a mesma coisa. Enfim, aí ele fala de longo prazo, ó. Não é a mesma coisa que o outro, é muito parecido mesmo. Só que a única diferença que a gente viu lá no curto prazo, no ativo circulante, era o tempo, ó. A gente tá falando de um investimento temporário, tá? Investimento temporário, tipo um instrumento financeiro, valor justo destinado à negociação e disponível para venda. E custo para os demais, né? Custo e valor de emissão para os demais. Ajustado a valor presente sempre, porque a gente está falando aqui de um ativo de longo prazo, tá? Então, ativo de longo prazo sempre ajusta valor presente. Depósito judicial ainda não transitou em julgado. Isso aqui também é ativo, tá? O que acontece aqui? Você está lá com uma ação e o juiz fala para... Bom, você vai lá e o juiz manda ou
ou você quer depositar lá, deixar depositado o dinheiro já da ação já, você vai deixar isso aqui, ó, vai debitar um ativo, esse valor do depósito judicial. Vai acreditar seu caixa, por exemplo, e vai debitar um ativo, tá? Isso aqui vai ser um ativo. Só que tipo de ativo? É um ativo realizável de longo prazo. É um ativo não circulante. Depósito judicial, já cobrou isso aqui. Investimentos. Investimentos, olha só, não destinado à manutenção da atividade. Então, investimento é algo não destinado à manutenção da atividade. Não está relacionado com a atividade da empresa. Ele é permanente, ele não é temporário. Ele é permanente, ele não é temporário. Ó, direitos que não estão no ativo circulante, tá? Direitos não estão no ativo circulante. Que tipo aqui a gente tem? Por exemplo, o PIV também, ó. O PIV propriedade é para investimento. O que é isso aqui? Ele vai ser um imóvel, um terreno, um edifício. Um imóvel pode ser um terreno, pode ser um edifício. Uso futuro indeterminado, sem destinação. Você não tem data, você não tem prazo nisso aqui, por isso que ele é permanente, ó, ele é permanente, tá? Para quê? Para esse PIV, para aluguel ou valorização de capital. Então você pegou lá, por exemplo, comprou um imóvel, vamos pensar aí, sei lá, comprou um prédio, você deixou isso aí para aluguel, você deixou isso para valorização de capital, isso aí vai ser um PIV. E pode ser por arrendamento também, nada impede que um PIV seja por arrendamento. LSA, avaliação inicial vai ser o custo, mais o custo de transação, e posterior vai ser valor justo. Não deprecia, né? Predecia, não deprecia. Custo, deprecia. Então, se você estiver falando de valor justo, não vai depreciar. Agora, se for pelo custo, vai depreciar, né? Valor justo não deprecia. E o custo deprecia. Investimento em outras companhias, ao custo, você tira as perdas. E o MEP, né? O MEP é diferente. O MEP tem toda uma contabilização única dela, complexa. Mas, enfim, então, investimentos também estão aqui. Investimentos em outras companhias vai estar na parte de investimento. Tá, imobilizado. Destinado à manutenção da atividade da companhia. Então, imobilizado, destinado à manutenção da atividade da companhia. Inclusive o quê? Inclusive o arrendamento mercantil financeiro, que envolve transferência de riscos e benefícios. Tem a finalidade, qual é a finalidade do imobilizado? Aluguel a funcionários ocupado pelo proprietário. Finalidade de uso, finalidade administrativa. Pode ser biológico também, ó. Se for para mais de um exercício, por exemplo, você vai pensar na vaquinha e fica mais de um exercício, isso aí vai ser um imobilizado, apesar de ser um móvel, né? Tá. Então, sobressalente mais reposição não deprecia o uso mais de um período. Então, sobressalente mais reposição não deprecia e um uso mais de um período. Então, sobressalente reposição não deprecia o uso mais de um período. Atenção, manutenção periódica, despesa. Paradas programadas de inspeção, ativar. Olha só. Então, manutenção periódica tem o D de despesa, periódica, despesa. Já as paradas programadas, inspeção, você vai ativar. Se também aumentar a vida útil, a capacidade vai ativar também. Então, ó, tanto parada programada quanto aumentar a vida útil, capacidade, você ativa. Reconhecimento provável, gerar benefício econômico futuro. Então, reconhecimento, você vai reconhecer se for provável de gerar benefício econômico futuro. Em operação, em andamento. Qual que é a avaliação que a gente faz aqui no imobilizado? Vai ser o custo, né? O custo você vai ajustar a valor presente a parte da desmontagem e restauração. Agora, não entra no custo o quê? O treinamento, o novo local, nova abertura, administrativos. Ó, então, falou em novo, não entra, tá? Treinamento também cai pra caramba, não entra. Administrativo também não entra no custo do imobilizado. Juros em regra são despesa aqui também no imobilizado. Intangível, vamos para a última parte do ativo, depois a gente corta, né? Que o ativo é bem grandão. Mas o restante não vai ser tão grande quanto ativo, né? Então, olha só, o que a gente está falando aqui? Intangível destinado à manutenção da atividade. Intangível destinado à manutenção da atividade. Igual o nosso investimento, né? Então, do longo prazo aqui, o que não é destinado à manutenção da atividade vai ser o investimento. E é isso, né? O realizado de longo prazo também não é destinado à manutenção da atividade. Destinado, então, à manutenção da atividade, temos imobilizado e também temos intangível, né? Então, eles são parecidos aqui, o imobilizado e o intangível. Só que a diferença é que o intangível não tem substância física. Você não consegue tocar. Já o imobilizado, você consegue tocar. Por exemplo, pega no chão do terreno, pega no prédio, né? Enfim, aí o intangível já não.
Então, destinado à manutenção da atividade, estamos falando de intangível, conceito identificável. O que é ser identificável? É ser separável, vendido, licenciado, transferido, alugado, trocado. São direitos contratuais, direitos contratuais. O goodwill tem que ser identificado, né? Por isso que o goodwill, ele tem que ser em uma combinação de negócios para ele ser classificado aqui como intangível. Então, o goodwill somente na combinação de negócios, tá? Separado, ele não é intangível e não identifica. Então, goodwill, combinação intangível. Separado, ele não é intangível e não identifica. O conceito. Bom, ele tem que ser monetário, né? Esse intangível tem que ser não monetário. Ele tem que ser não monetário, ele não pode ter substância física. São conceitos negativos. Então, ele não monetário. Deixa eu desenhar aqui. Um dinheirinho, ele não é monetário, tá? Ele não é monetário. E ele não tem substância física, ó. Ele pode pensar num fantasminha aqui para ele, tá? O intangível, ele não é monetário, ele não tem substância física. Inclusive, o fundo de comércio está dentro de intangível também, tá? Então, fundo de comércio dentro do intangível. Avaliação, vai ser o custo, né? Você vai tirar a amortização, vai tirar os testes também, né? Vai colocar, acho que os testes, benefícios a empregados, honorários relacionados. Então, custo, amortização, testes, benefícios a empregados, honorários relacionados. Aquisição via subvenção, valor justo ou valor nominal, combinação de negócio, valor justo separado do goodwill. Então, se for uma combinação de negócio, você vai ter que identificar o goodwill, né? Ele vai ter que ser separável aqui, o goodwill, tá? Geração interna, o que a gente pode ter de geração interna? Pode ter, mas não é o goodwill, tá? Ó, desenvolvimento, se atender critérios é intangível. Então, no desenvolvimento, na pesquisa nunca é intangível. Na pesquisa sempre é despesa. Desenvolvimento, se atender os critérios internos não são pesquisa, que são despesa. Internos não são goodwill, internos não são marcas, internos não são publicações. Vou até repetir publicação de novo. Interno não é lista de clientes, tá? Interno não é goodwill, não é marca, não é publicação, não é lista de clientes. E aí você vai ter que colocar isso aqui em nota explicativa, distinguir interno de externo.